porque eu estou do lado de pessoas que pensam, pessoas que sofrem, pessoas que choram, pessoas que têm sentimentos, pessoas que são amadas por Jesus, pessoas que nós não podemos fazer nada, mas o Senhor Jesus pode fazer tudo dentro do teu lar, dentro da tua família, e pode mudar a tua história nessa noite, amém? Fique de pé, pastor Anderson vai fazer uma oração, e aqui eu encerro a minha participação e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, oremos ao Senhor neste momento, pedindo que Deus continue falando conosco e a sua presença nos marcando em nome de Jesus. Mas ao fim, antes que eu me esqueça de falar, nós vamos orar pelo pedido de oração da irmã Luzia Paiva, o neto dela, que vai entrar no trabalho amanhã, e orar pelo irmão Márcio e irmã Ilionai no fim do culto. Não é isso, irmão Márcio? Diácono, nosso irmão Márcio, nosso irmão Ilionai, no fim do culto estaremos orando pelo casal. Levante suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, sentimos a Tua presença, o Senhor está conosco nesta noite. Senhor, é inegável, ó Deus, o quanto o Senhor tem falado conosco e o quanto sentimos o Teu mover mais uma vez. Senhor, sabemos que a Tua palavra salva, cura, liberta, a Tua palavra transforma. Deus, te pedimos, Senhor, fala conosco, usa o Teu servo, Pai eterno, como instrumento, ó Deus, e porta-voz da Tua mensagem. Deus, fala conosco, Pai, de forma soberana, e que a Tua presença continue conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que eu retorno a essa casa que nos acolheu com tanto carinho e amor quando aqui passamos por um tempo, fomos acolhidos pelos irmãos, fizemos muitas amizades e ainda temos amizade com todos, com todas as famílias, não vou citar aqui o nome de todas, mas quero agradecer ao pastor Antônio Marques, que tem sempre nos acolhido bem, e é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pastor Anderson, que onde nós passamos, pastor, minha esposa sabe disso, temos falado do carinho que o senhor tem pela escola dominical, e eu não me esqueço ainda das aulas que o senhor ministrou na minha vida e na vida da minha família. Muito obrigado. Ao casal que nos convidou, ao senhor Antônio e a Maria, que o Senhor possa abençoar grandemente. Irmãos, eu quero, antes de pedir para que os irmãos se assentem, eu vou ler 2 versículos que utilizaremos como base, mas o texto todo está em Neemias, do capítulo de número 4, mas escolhemos os 2 versículos que foi nos colocado por sugestão. Versículo de número 13 e versículo de número 14, diz assim a palavra: Então pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai os irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Após a leitura do texto que meditaremos nessa noite, quero fazer ciente aos irmãos, embora isso está latente aos nossos olhos todos os dias, as dificuldades com que as famílias têm passado ultimamente. O culto ao Senhor Jesus, mais direcionado ao tema da família, ele sempre me agrada. O pastor Aparecido, ali em São Paulo, um homem muito focado no trabalho com a família, e ele diz que quando nós temos famílias fortes, nós temos uma igreja forte.
E para termos famílias fortes, ele sempre bate na mesma tecla, eis a razão de eu citar o vosso pastor, e pastor Anderson, que é ter uma escola dominical forte. Ele sempre diz assim, para termos famílias fortes é necessário ter uma escola dominical forte. Porque a família vem unida para a escola dominical, aprender a palavra de Deus e começa a entender os estatutos da palavra de Deus na escola bíblica dominical. É o ambiente salutar para o crescimento da criança, do jovem, do adolescente, daquele que já tem mais experiência para nos transmitir. Então isso é muito importante. A família vem sendo atacada de todas as formas, porque ela é a base da sociedade. A família, se nós falarmos de forma estratégica, o inimigo sempre procura a família, porque ele sabe que destruindo a base, logo, por certo, há uma ruptura total na nossa sociedade. Ouvimos alguns dias atrás, eu e meu filho, sobre o cristão e a política, e nós vimos ali as estratégias do inimigo para minar a família. Antigamente as famílias tinham alguns filhos, muitos filhos, 12, e aí depois foi diminuindo, e naquela palestra ele perguntou quem tem 4 filhos, quem tem 5 filhos, quem tem... Aí foi descendo, 3, 2, 1, e a maioria das pessoas tinha um filho só. E ele disse assim para aquele irmão que tinha 4 filhos, você se arrepende de algum filho que você teve? Ele disse, não. Você abriria a mão de algum filho que você teve? Ele disse também, não abriria a mão. E ele disse para aqueles que tinham um só, você se arrepende de ter apenas um filho? E a maioria disse, sim, eu gostaria demais. Mas por que isso, irmãos? Porque a estratégia da nossa sociedade hoje é o consumismo exacerbado. E para eu poder consumir, eu preciso que haja uma ajuda na estrutura financeira dentro de casa. Para isso, eu preciso que minha esposa me ajude para pagar as contas, e aí, se ela está me ajudando a pagar as contas e está trabalhando, ela não tem tempo para dar atenção à criança, e, portanto, quando tem a primeira e vê que o trabalho é muito pesado, diz, eu não quero mais, tá bom, uma só está de bom tamanho. E agora, já na nova geração, e eu digo isso dentro da minha família, eu tenho sobrinha que ela disse, eu, filho, jamais vou criar um cachorrinho. É verdade, irmãos, é verdade. E aí comprou um cachorro lá, o cachorro chorou 3 noites, ela teve que sumir com o cachorro, porque ela não aguentava o choro. Se você não aguentava o choro do cachorro, imagina o choro da criança, né? Então veja como que nós estamos sendo bombardeados todos os dias e por vezes não percebemos. Porque quando começa a diminuir o número de família, né, o número de pessoas dentro da família, já não há mais a possibilidade de ter um sobrinho, porque é um filho único. Você já viu isso? Olha como vai desmoronando, pastor. E nós vamos falar hoje porque eu cheguei uma vez a comentar aqui sobre a Jerusalém, porque há um foco nesse texto que nós lemos aqui, sobre a reconstrução de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é isso? Você está aí, amém? Amém? O santuário, a morada, Deus está no meio. É dessa cidade que ele está falando. É dessa morada aqui, ó. É dessa morada que está aqui. Deus está no meio dela. E quando Ele está no meio dela, a possibilidade de nós aceitarmos tudo aquilo que foi de benefício para a nossa vida espiritual, ainda que haja tempo a ser investido na oração, no estudo da palavra, Ele continua no meio dela. Mas quando ele não está mais no meio dela, irmãos, aí fica muito complicado. Esse preâmbulo, para que os irmãos possam entender a sequência que nós queremos chegar, de forma bem didática para entendermos o texto, eu queria deixar bem claro, primeiro, o significado do nome de Neemias, que é Deus é o meu deleite.
é sentir prazer no Senhor, é sentir contentamento nele, é confiar nele, é sentir-se pleno no Senhor. E esse é um aspecto que muitas vezes não tem acontecido dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Não há contentamento no Senhor, não há alegria de salvação. As coisas começam a acontecer e aí há murmuração, há qualquer outro tipo de reação, mas não há aquela reação que deveria ser espontânea. Colocarmos diante do Senhor o nosso problema, depositar diante do altar do Senhor, confiar nele e ter certeza que ele vai fazer. Por isso eu quero que você entenda, a nossa comunhão precisa estar com ele, o nosso contentamento precisa ser ele, a nossa satisfação precisa ser o Senhor. No Senhor eu preciso depositar a minha confiança para não ser abalado. É sentir-se pleno, ainda quando tiver uma situação adversa. Eu me lembro por vezes quando saía no círculo da oração com a mãe, e ela saía depois do círculo da oração para entregar alguns víveres na casa dos irmãos que não tinha condições financeiras para comprar. E nós chegávamos lá e tinha muitas crianças, e não tinha condição de alimentar aquelas crianças. O pai tinha ido embora, tinha deixado a irmã sozinha, mas quando nós chegávamos lá, e ela abria a porta na beirada do corgo, e olhava para nós, e saudava com a paz do Senhor, havia contentamento no Senhor, aleluia, havia satisfação em servir ao Senhor. O nosso contentamento precisa ser o Senhor. Neemias, eu vou passar rapidamente, irmãos. Neemias era o copeiro, e o rei vê o semblante dele, os irmãos conhecem a história, triste por estar longe de Jerusalém. Além de estar longe de Jerusalém, a tristeza no coração é por estar longe e por saber que Jerusalém estava destruída. Não estava sendo, não, já tinha sido destruída. Já estava em escombros. E ele, depois de orar ao Senhor, tem os seus planos e plano de reconstrução. Ele intercede, se informa de tudo que está acontecendo em Jerusalém, coloca em prática de uma forma ordeira, respeitando a hierarquia, sabendo quem era o rei. Por isso que eu digo que era respeitar a hierarquia. Muitas vezes nós queremos nos adiantar dentro de um projeto que o Senhor pré-determinou, mas que ainda não é a hora de fazer. É pré-determinado, mas há um tempo para todas as coisas. E a Bíblia diz ainda nesse mesmo versículo, e há um propósito. Há um propósito. Muitas vezes nós precisamos passar por um processo mais difícil, mais doloroso. Temos que passar na marcenaria de Jeová. De vez em quando ele vai tirando, algumas coisas que não ficam bem, dá uma lixada daqui, dá outra lixada de lá. E aí você diz, tá doendo, mas diz, calma aí que eu estou terminando. Depois vem o verniz, eu vou deixar você belo e contente para utilizar você na minha obra. Mas precisa passar lá. Glórias a Deus. E Neemias respeita a hierarquia, e depois, isso do capítulo de número 1 ao capítulo de número 4, eu estou fazendo um resumo bem rápido. E depois ele começa a reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Agora nós chegamos no capítulo de número 4, que é o capítulo escolhido para meditarmos essa noite. E o primeiro aspecto que me chama a atenção dentro do capítulo de número 4, faça como a igreja bereana, abre aí, acompanhe comigo no capítulo de número 4, leia aí. A palavra de Deus vai dizer assim, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O primeiro aspecto que eu quero que os irmãos entendam nesse versículo é ouviu falar. Se ele ouviu falar, alguém falou. Ele não tirou da mente dele. Num processo de reconstrução,
naquilo que tange a área espiritual, muitas vezes há uma necessidade de nós ficarmos de bico calado, de boca calada. Nós vamos falar hoje para famílias, e no seio da família, irmãos, muitas vezes nós precisamos nos fechar ali, e somente entregar ao Senhor, ou aquele que está aconselhando, ou o vosso pastor, e não saindo falando para todo mundo, porque a reconstrução de Jerusalém é de suma importância. A reconstrução do seu lar não tem menos importância que a reconstrução de Jerusalém. Portanto, quando começar a reconstruir, é melhor você ficar de boca calada. É melhor ficar de boca calada, porque a história chegou no ouvido de Sambalate. Ele ficou sabendo que nós estávamos reconstruindo, e quando ele soube, nem foi ver, não foi perguntar nada, mas já deixou a ira entrar no seu coração. Porque o projeto de reconstrução de Jerusalém é de suma importância, vocês vão entender o porquê. A reconstrução do teu lar, a estruturação do seu lar, você precisa entender que é de suma importância. Ardeu em ira e se indignou. Irmão, como que uma pessoa pode se irar e se indignar quando a vida espiritual de outra está sendo reestruturada? Como que alguém pode se indignar quando o Senhor resolve abençoar a sua vida, meu irmão? Quando o Senhor decide estruturar ou reestruturar o seu casamento, a sua família. Ah, mas era tudo vida torta, e agora tem com essa conversa de que está crente aqui, e agora está indo nos caminhos do Senhor. Se ira, irmãos. Pasmem, muitas vezes acontece dentro da igreja. Porque se é o vizinho que diz, eu já conheço esse camarada aí, foi vida atravessada o tempo todo, e agora vem dizendo que é crente, você entende, porque ele não tem Jesus. Mas quando é o cristão, que ao invés de te acolher, de abraçar, e dizer, irmão, mas ele vai errar de novo, irmão Renato, mas ele vai errar de novo, o pastor Anderson, ajuda ele de novo. Ajuda ele a reconstruir Jerusalém, ajuda ele a reestruturar. O apóstolo Paulo diz assim, que é para suportar uns aos outros em amor. É em amor que eu preciso. Porque se não for no amor, não suporta, irmão. Às vezes dentro de casa, o marido, né, fica mais bravo e a esposa tem que suportar. Em amor. E vice-versa. Às vezes é ela que você dá bom dia. Bom dia por quê? Não, porque eu te amo. Me ama por quê? Eu te amo em amor de Jesus Cristo. Senhor, me dá. Ser comigo, Jesus. Assim como fosse com Daniel na cova dos leões. Me ajuda aqui, Jesus. Mas tem que suportar. Ninguém amanhece todo dia sorrindo, irmão. Dando bom dia, bom dia. Não. Tem dia que você não acorda bem. Você entendeu? E nesse dia que você tem que suportar. Eu sei que não vai ter glória a Deus e aleluia, mas eu sei quando é para a família, o negócio dá uma estreitada, irmão. Mas tudo bem, nós vamos um pouco mais para frente. Ciro. O segundo aspecto está no versículo de número 2. Depois de se irar, começa a rotular. Olha o que ele diz. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E disse, que fazem esses fracos judeus? Um bando de fracote. Que fazem? Permitir-se-lhe-á isso. Olha qual é a preocupação deles. Sacrificarão? Olha a preocupação do abençoado aqui, para não dizer outra coisa. Estava preocupado se o povo ia sacrificar. Olha o que continua dizendo aqui, ó, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão das cinzas, do pó, das pedras que foram queimadas,
Porventura há possibilidade disso acontecer? Aí te rotulam, te chama de fraco, desacredita no teu trabalho, desacredita na tua conversão, desacredita no tempo que você tem dedicado à oração e à leitura da palavra. É sempre assim, irmãos. Dificilmente alguém vai falar assim, não, irmão, eu estou com você, vamos lá, está difícil, mas eu vou te ajudar. Está difícil, mas que hora que você vai orar? Vai orar de madrugada? Eu vou orar com você. Vou botar meu celular para despertar aqui, e vou te chamar. Deixa o seu celular ligado lá que eu vou te chamar. Nós vamos orar. O Senhor vai te ajudar e vai reestruturar a tua família. Conta comigo, meu irmão. Nós tivemos uma amiga que dorme em Cristo, missionária Sandra, e eu passei por uma congregação para dirigir. Eu e minha esposa, ainda não tinha o Henrique e o Mateus, e a prova, irmão, era prova muito grande, desempregado. Eu digo que eu estava passando a prova da cebola, eu só chorava. Era difícil, não tinha força nem para orar. Aí a Sandra disse assim, me dá o telefone da sua mãe, me dá o telefone da sua irmã, me dá o telefone não sei de quê. Eu falei, o que você quer? A Sandra falou, me dá o telefone. E ela começou a ligar, ligou para minha mãe e disse assim, irmã Maria da Glória, oi, sou eu, a Sandra, amiga do Renato Júnior e da Adriana. Eu sei que a situação está muito difícil para eles na direção daquele trabalho. Eu sei que é uma guerra espiritual, vou orar de madrugada, ora comigo. Ela disse, minha mãe, oro. Me dá o telefone da sua filha. Ligou para minha irmã. Ora comigo, ora comigo, ora comigo, ora comigo. E foi acionando uma rede de oração. Aleluia! Para que pudesse haver um suporte espiritual. Ao invés de estar dizendo lá, um fraco, tá vendo? Um obreiro. Foi separado, está dirigindo a igreja e agora não consegue orar. Mal sabia os outros a situação que eu estava passando. Mas ela não, disse assim, meu amigo, vou te ajudar em oração. Vou orar por você, pela sua esposa, e o Senhor vai te dar vitória. Foram 2 anos desempregado ali, irmão. E pensa no lugar que você chegava e caía endemoniado. Ou o lugar tinha um centro de macumba de um lado ou do outro e outro na frente. Era uma guerra espiritual todo dia, ô pastor. Todo dia. Era difícil demais. E quando o Senhor falou para eu sair da empresa, ele disse assim, vou te tirar da empresa, porque se você estiver aí, você não vai conseguir. Vou te chamar para o deserto, mas vou ficar com você no deserto também. Então se alguém está dizendo, não vai dar certo, não vai acontecer, são fracos, não liga não, irmão. Não dá ligança não. Como diz minha mãe, faça de mal ouvido, faça ouvido de moco e continue fazendo a obra. Vai para frente. Aleluia. Nos rotulam de fracos, depois menosprezam. No versículo 3. Diz assim, se porventura, depois de tudo isso, eles conseguirem, uma raposa vai passar e derruba o muro. É o texto aí, acompanha para você ver se não é isso. Mas fazem de tudo, irmão. E aí, quanto mais você vai crescendo na graça, e aí eles vão arrumando uma outra história. Será que eles vão renascer assim? Será que as pedras vão... Será que eles vão conseguir reconstruir o muro? E se reconstruir, vai cair. O pessimismo, meu Deus do céu, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de consolo, não tem uma palavra que te anima. É só do contra, irmão. Só do contra. Mas hoje nós vamos sair daqui sabendo porque nós temos que reconstruir a Jerusalém que nós temos e a família que o Senhor tem nos presenteado. Faremos dessa forma para louvor e honra e glória do nome do Senhor Jesus. E no 4º versículo, qual foi a atitude? Orar. Olha o que diz aí o versículo de número 4. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o opróbrio. Então, toda vez que isso acontecer, meu irmão, o que você faz? Joelho. Cai de joelho, com a boca no pó, e vai interceder, e vai orar, e vai pedir a misericórdia de Deus. Porque é um pouquinho só de tempo. Mas aquele que há de vir virá. Um pouquinho só. Mas está difícil, eu sei que está difícil.
Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para lhe dizer que há uma reestruturação dentro do seu lar preparado essa noite, e que ele vai sair daqui reestruturado. E quando você chegar em casa e olhar para a sua esposa e olhar para o seu filho, você vai falar assim: você ouviu a palavra? Eu ouvi. Você ouviu a palavra? Eu ouvi. Vamos reconstruir o nosso lar, porque nós precisamos do Senhor e também precisamos estar contentes com Ele. Versículos de número 4 e 5. E aí, no versículo de número 6, todo mundo estava animado para trabalhar. Assim edificamos o muro, e todo muro que se fechou até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ter ânimo para trabalhar. Hoje em dia, dentro da igreja, irmão, para você encontrar um crente animado, meu Deus. Para dar glória a Deus, nem com nota de 100, irmão. Ficar um nota assim, eu vou entrar ali, irmão, 100, 100zinho, dá glória. Não, não vai. Animado, não. É difícil, irmão. Por quê? Porque ele é bombardeado, pastor, toda hora. É no trabalho, ele é bombardeado. Mas quando o povo está animado a trabalhar... não há quem segure o povo de Deus animado a trabalhar. 2, 3, quando diz vamos, eu vou, você vai, eu vou, mas é vigília, eu vou, mas é evangelismo, eu vou, mas é culto com a família, eu vou, é escola dominical, eu vou, eu quero estar lá, eu preciso trabalhar. Erguer muro requer animosidade. Ah, não, mas é que eu sou crente da velha guarda. Lembra? Eu pegava uma caixinha de som, ia para a praça, fazia um barulho. E por que não faz mais? Era aqui, ia lá atrás, e eu visitava. E por que não visita mais? Mas eu vinha na escola dominical, eu estava no culto matutino. E por que não vem mais? Como você quer reestruturar um muro parado, com as mãos atadas, esperando aquilo que vai acontecer, e depois lhe cabe murmuração, diz assim: o Senhor não olha para mim, o Senhor não faz nada por mim, você está na inércia, não faz nada também. Precisa ter ânimo, irmãos. O próprio Deus disse para Josué: tão somente tende bom ânimo. Não afaste aqui, ó, desse livro, viu? Não afaste, tem de bom ânimo. Agora o crente ultimamente, misericórdia, virou lambedor de Bíblia, Bíblia, procurando um versículo para encaixar com a situação. Agora, ao invés de meditar, porque o salmista dizia assim: achando as suas palavras, logo as comi, e elas foram para mim como favos de mel. Mas não tem um tempo para investir, não tem um tempo para orar, não tem um tempo para a leitura da Bíblia, não tem um tempo de consagração. E aí nós queremos que nossa vida ande de vento em popa, inclusive o nosso casamento. Não vai. Jejum e oração. Jejum, irmãos, ninguém... Jejum agora, mais fácil fazer dieta do que jejum. Fazer jejum. Nós íamos no domingo de manhã para o culto matutino em jejum. Depois a nossa Santa Ceia às vezes era no domingo de manhã. Então nós já ficávamos na Santa Ceia em consagração, era estratégico, o pastor fazia isso. Fazia um culto matutino com a consagração, depois fazia a Santa Ceia, e depois da Santa Ceia saíamos para o evangelismo. Imagina, crente consagrado, acabou de tomar ceia, pingando óleo, saía catando o pecador pelos cabelos. Vem pra cá, para Jesus, rapaz, ele está aqui agora. Agora tem medo de ir para a rua, tem medo de qualquer coisa. E levar a Bíblia então, não, que isso, a Bíblia eu baixei aqui no meu iPhone Plus, Master, Pro. Andar com a Bíblia já não dá mais não, irmão. É pesada.
E queima o filme também, né? Porque se alguém chegar perto e você está olhando aqui o seu iPhone Blaster top, última geração, diz, não, eu não estava lendo aqui, mas qualquer coisa, mas na Bíblia não era. É isso, nós damos risada, mas é a pura realidade. Quando eu era adolescente, nós disputávamos qual era a Bíblia maior. A gente comprei uma Thompson, daquela lá, botava a Thompson, ficava até torto. Você tinha que comprar duas para botar do outro lado. Com 53 quilos, ficava torto assim, ó. Cada um dos adolescentes aparecia com uma Bíblia maior de estudo pentecostal. E dizia, você vai com essa? Eu vou com essa daqui. Você vai para a vigília? Eu vou com essa daqui. Só o fubá, só o caramelo, o fiapo só. Só o chassi do grilo. Mas a Bíblia é desse tamanho assim. Hoje o crente pergunta para ele, vamos ler aí em Sofonias. Quem é esse? E tem isso na Bíblia também? E tem isso aqui? Não sabe, irmão. Aí diz para ele assim, ó, nós vamos ler em Apocalipse. Cadê Apocalipse? É o livro da revelação. Ah, então é que eu tenho uma revelação para saber qual é. Não, o livro da revelação é o Apocalipse. Mas não tem, irmãos. Jesus Cristo. O meu tempo está indo. Eu vou correr um pouco mais aqui. Aí eles não alteram a estratégia. Versículo de número 7. Não altera a estratégia. Como assim? Mas ouvindo Sambalate. Olha de novo. Ouviu. Ouviu porque alguém falou. Olha aqui o versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficou irado. A reconstrução acontecendo e tinha um informante lá, tinha um 007 que ia passando para o, né? Tinha um jornalista lá, infiltrado no meio e dizendo, você quer saber de uma coisa? O negócio está indo tão rápido aqui, que eles já estão chegando a ponto de tapar as brechas. Já. Como é que é? Mas começou esses dias essa obra aí. Mas esse crente voltou para Jesus agora. Mas ele começou a reconstruir o casamento, Deus começou a reconstruir o casamento dele agora. Mas já está tampando as brechas, já está tampando as brechas, já. Mas nos mínimos detalhes, que é para a raposinha não passar, então tape a brecha, não dê ouvido para o que os outros falam, mas também não vive falando por aí. Ouvindo Sambalate que já começou a tapar as brechas, aí ficou irado de novo, e aí juntou uma turma de que não tinha o que fazer, ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar quem? Jerusalém. E fazer o que ali? Confusão. É o versículo 8. Ele queria atacar Jerusalém e fazer confusão. Irmão, se você soubesse, imaginasse que esse é o trabalho do inimigo das nossas almas, dia e noite, atacar a Jerusalém, atacar a morada do Senhor. É função dele. E como que ele faz isso? Causando confusão. Colocando um contra o outro. Aquele que disse, que me disse, que foi o outro que disse. Ah, eu ouvi dizer. Quem foi? Não sei. Eu tive um pastor, irmão, que pensa num pernambucano arrochado, irmão. Não passava nada naquele pastor. Nada. E quando vinha com muita confusão e muito disse-me disse, um dia ele falou para mim, disse assim, meu filho, eu preciso de você no círculo da oração. À tarde. Eu falei, eu, pastor? Ele disse, é você. Aí eu disse, tá bom, vou arrumar um jeito de ir para o círculo da oração na quarta-feira à tarde. Arrumei o jeito, estou lá chegando. Aí ele disse para a esposa, ele me chamava de Juninho, quando o Juninho chegar, mande ele ficar aí, junto com as irmãs, orando, e manda ele descer somente quando eu der um sinal. Tudo bem. E eu estou lá, as irmãs cantaram, deram glória a Deus, oraram, e eu lá, sentado esperando. Daqui um pouco,
apareceu uma irmã e disse, ó, o pastor está te chamando lá na sala dele. Aí, tá bom. Quando eu cheguei na sala, eu encontrava assim, a mesa estava de frente, ele de frente para mim, na porta, e uma pessoa sentada de costas para mim, de frente para ele. Aí ele disse, quando eu abri a porta, ele disse assim, não falou outra palavra, ele disse assim para a pessoa que estava sentada na frente dele, que era um obreiro. Você veio falar mal do seu pastor? Ele está aí atrás de você, fala agora. O camarada olhou para trás, parecia um papel de branco. E começou a gaguejar. Ele disse, meu filho, eu estou fazendo isso com você, só está eu, você e o seu pastor. Levante-se, abrace o seu pastor, ame ele. Viu? E ajude ele lá, porque ele tem cuidado da tua vida, da tua alma e também da tua família. Não venha falar mal do teu pastor aqui não, por favor. Agora você vai me dizer, o que ele falou? Não sei, você acha que eu não tinha juízo de perguntar para o meu pastor? Eu ia lá perguntar para o meu pastor. O pastor, o que ele falou de mim? Eu ia tomar um AP. Voltei, abracei o irmão, dei glória a Deus, continuei com ele, ajudei e foi bênção do Senhor. Aí você me disse e já está tampando as brechas, irmão. Fique em paz que já está tampando as brechas. O muro já está a ponto de tapar as brechas. Mais para frente, ajuntaram-se para atacar Jerusalém. E qual foi a nossa estratégia? Nós oramos e melhoramos ainda a estratégia. Nós oramos e colocamos vigia. Porque, irmão, é preciso orar e vigiar. Só ora, só ora, só ora, só ora. Não, ora e vigia também. E coloca vigia lá. Porque minha mãe orava, eu estava saindo. Às vezes terminava o culto, eu ia comer pizza com os meninos da igreja, ou às vezes a gente ia para a sede, para a vigília. Minha mãe orava, mas meu pai era o vigia. Eu chegava lá, abria a porta quando estava chegando, e ele olhava para mim, e eu, crente na pessoa bendita de Jesus, e ele chegava perto, eu sabia, pastor Anderson, que era para sentir se não tinha cheiro de bebida, se não tinha cheiro de cigarro, para ver se eu tinha ido mesmo para a igreja. Ora e vigia também, meu irmão. Tem camarada que faz o que quer, chega a hora que quer. Não, lá em casa você é o sacerdote, a sua mulher está de joelho orando e você de vigia na porta. E diga para ele, tem horário para chegar, aqui tem ordem nesse lugar. O camarada cria meia dúzia de bigode, parece um gato, está achando que fala grosso. Não, irmão, fala não. Tem um galalau ali com 1,78 m de altura, já me passou. Eu digo, tudo bem, pode ter 2 metros, mas aqui não. Enquanto tiver aqui, é desse jeito. Ah, mas tem horário para tudo, tem horário para tudo, tem horário para chegar. Mas a semana passada me deixou mais meia hora, mas essa semana é menos. Ponto. Mas ele vai ficar chateado com o senhor. Não. Jovem adolescente precisa de limite. Quando você abre a mão e deixa ele fazer o que ele quer, começa a raposinha a desestruturar a tua família. Abre o olho. Pastor Rafael é meu amigo, ele disse que o pai pedia para cheirar a mão. A hora que ele chegava, ele dizia, vem cá, deixa eu cheirar sua mão, deixa eu cheirar sua boca. Mais de 18. Eu tinha 18, irmão, já tinha comprado o carro, a Misericórdia, que era uma Brasília que eu tinha, sem assoalho. Eu ia para casa da irmã Adriana, meu pai dizia assim, você tem horário para chegar aqui. Ah, mas eu sou de maior de idade, eu tenho carro, eu trabalho, ué, que me importa? Não, filho, aqui quem manda sou eu. E o dia que eu me atrasava, a Misericórdia morria na frente da garagem. Quem que eu tinha que chamar para empurrar a Misericórdia para dentro da garagem? Meu pai. Às vezes eu desligava ela lá no começo da ladeira, que era para não ouvir o barulho. Escapamento duplo, blá, 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 blá.
Meu tio tinha um carro que tinha alarme com sensor. Chegava perto quando ligava. Eu falei, meu irmão, para de disparar agora, meu pai vai ver que eu estou chegando tarde. Mano. Ora, mas vigia também. Abre o olho, fica bem esperto. Com o que está vendo, com o que está assistindo. Ele sabe, ele está aqui, eu sou chato demais. Com a roupa, com tudo que vai colocar. Meu filho, ó, cuidado com esse negócio aí. Esse negócio aí não é de Deus, não. Ah, já vem o senhor, hein, pai? Aí eu pego, vou lá na internet, dando um celular dele mesmo. Olha aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha o que diz dessa roupa aí. Ei, pai, tudo não pode, tudo não pode. Lá na frente vai ter resultado. Agora ele vai ficar com a cerviz dura, até dar uma quebradinha. Mas depois melhora. Aleluia, Jesus. Dá glória a Deus aí, irmão. Não dá, eu sei que não dá, eu sei que não dá. Quando desfalecem as forças, não devemos falar com ninguém. O povo todo, quando sentiu que a força estava desfalecendo, começou a falar. Quando você lê aí no versículo 10, então disse Judá, não é uma pessoa que está dizendo aqui. Judá são o povo de Deus. Eles começaram a dizer, tá fraco, já estou começando a desfalecer as forças. Aqui o versículo 10. Então Judá disse, já desfalecemos as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os inimigos, nada saberão. Olha o que os inimigos falam quando você confessa a sua fraqueza, né? Ou fala demais. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O projeto é fazer a obra cessar. O intuito é fazer com que a obra pare, meu irmão. Quando você tomar uma decisão na sua vida de um projeto de leitura da palavra, um projeto de oração, um projeto de reestruturação do seu lar, um momento de oração com a família, um culto no lar, louvar a Deus junto com a família, quando você começar isso, saiba que vai ter dificuldade. A intenção é fazer parar. Crente, quando está numa boa, irmão, se você não tiver com incômodo na sua vida espiritual, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se você está muito, como diz a garotada, que está muito de boa, você está nadando de braçada, toma cuidado, tem alguma coisa errada aí. Você tá muito light, está muito zen, está tudo bem para você, entendeu? Tem alguma coisa errada. Porque o inimigo não está investindo contra a tua vida, porque ele não precisa. Você não oferece resistência. Ele não precisa mais nem entrar em você. Você está agarrando ele? Ultimamente está assim. O inimigo fazia uma força, armava uma estratégia para pegar o crente, para pegar o cristão, para pegar o jovem. Agora não, ele só fica parado. O jovem vem, abraça ele e sai carregando ele. É dessa forma que está acontecendo, irmão, porque o bombardeio é tão grande e muitas vezes o pior é que nem percebe. Se junta a ele e não percebe que está... Misericórdia, Pai. Eu vou terminar, em nome de Jesus. Eu vou terminar. Nova estratégia. Os planos frustrados dos vizinhos e... Versículo 11 e 12, não dá para nós irmos mais para frente, irmão. Eu preciso terminar. Nos lugares baixos, coloquei alguém por trás do muro, com espadas, lanças e arcos preparados para atacar. Eu queria parar alguns minutinhos aqui, que me restam, já estou caminhando para o término. Diz assim, ó, eles tinham espada, lanças e arcos. Isso daqui, irmãos, é estratégico. Anote bem isso daí. A espada, você luta aqui, ó. É bem próximo. A lança é lá na frente. E o arco, mais na frente ainda. É necessário estarmos estrategicamente preparados para aquilo que está acontecendo aqui, para aquilo que vai acontecer ali, para aquilo que vai acontecer lá na frente.
Porque muitas vezes nós focamos só aqui, ó, no aqui e no agora. Não, irmão. A visão do crente, ela é holística. Ele vê aqui, ele vê o que vai acontecer lá e vê o que vai acontecer lá na frente. Mas precisa ter alguém atrás no muro de espreita para saber o que vai acontecer. Eu inspecionei e animei as famílias no versículo de número 14. Animei todos para que trabalhassem pelos filhos, pela esposa, por todo mundo. Foi o último versículo lido pelo nosso irmão como tema, como texto. Quando souberam que estávamos preparados, se frustraram. Nós voltamos a fazer o quê? No versículo de número 15, a trabalhar. Quando eles souberam que os planos foram frustrados e que nós já sabíamos que eles nos atacariam, eles pararam de nos atacar. E o que nós fizemos? Descansamos? Não, nós voltamos a trabalhar de forma incessante. Sabe por quê? Porque há uma necessidade de Jerusalém estar com os muros aqui, ó. Quando o muro estiver completo, aí sim, meu irmão. Daquele dia em diante, metade da obra era feita com uma mão, trabalhava, e a outra tinha lança, espada, escudo. Trabalhava, mas não tirava a mão da lança. Trabalhava, mas não tirava a mão da espada. Trabalhava, mas não tirava a mão do escudo. Se protegendo sempre. O meu tempo terminou. Ficaram em Jerusalém. Já lá no final, irmão. Chamou os moços e as moças, os moços, melhor dizendo, para que eles ficassem de guarda. Ficassem em Jerusalém de guarda. Durante o dia trabalhavam, durante a noite eram guardas. Mas por que isso? E agora você vai entender, e eu vou tentar ser bem sucinto no término desse texto. Sabe por que você vai entender o texto? Porque o centro de toda a humanidade ainda continua sendo Jerusalém, irmã Maria. A Bíblia nos diz para nós olharmos para Israel. As coisas começam a se cumprir aonde? Em Israel, lá em Jerusalém. É o lugar onde todos os acontecimentos vão reverberar na igreja do Senhor Jesus. Todos os aspectos que nos mostram a vinda de Cristo, ele começa lá em Israel. Porque é lá em Jerusalém que as coisas acontecem. É em Jerusalém que as coisas acontecem. E eu te provo isso rapidamente com alguns textos. Porque em Jerusalém é o lugar de adorar com a família. Ana, quando sobe com seu esposo para adorar, ela não tinha um menino, mas no ano seguinte ela sobe para adorar em Jerusalém, mas Samuel já está do lado. Jerusalém é lugar de adoração com a família. Eu queria ter mais tempo para falar um pouco mais sobre Ana. Em Jerusalém, segura aí, em Jerusalém é lugar de ser revestido de poder. Lucas 24, 49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém é lugar de poder. É por isso que o inimigo quer destruir Jerusalém, irmão. É por isso que ele quer destruir a tua vida. É por isso que ele quer destruir um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, a morada do Altíssimo, ele quer destruir. É lugar onde Jesus entrou montado no jumentinho, com a certeza de que ali cumpriria cabalmente o sacrifício para a nossa salvação. Foi em Jerusalém. Eis a razão de todo mundo estar interessado. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa. Abra sua Bíblia comigo. Em Apocalipse. Você vai entender o porquê. Você vai entender. Capítulo de número 22, se não me falha a memória.
Entenda aí por quê. Lugar onde nós vamos morar. Jerusalém, ele quer destruir porque é o lugar onde nós vamos morar. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo aí do capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono do Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Entenda por que eles querem destruir Jerusalém. Entenda por que eles não querem a reconstrução de Jerusalém. Entenda por que o inimigo não quer a reconstrução da tua família. Entenda por que ele não quer ver você de pé. Entenda porque ele não quer ver as brechas todas fechadas. Eu passei 5 minutos, me perdoa no nome de Jesus. Outro dia nós voltamos e terminamos, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, minha irmã. Glória a Deus, exaltado seja o Cordeiro para sempre, aleluia.